Como atingir as suas metas de captação todos os meses? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, assessores de investimentos, como que eu organizo o meu funil de oportunidades, como que eu vejo se esse funil está com um tamanho suficiente de oportunidades para que eu atinja minhas metas mensais e semestrais, e também como que eu canalizo energia, identifico os prospects corretos para que eu não fique, às vezes, dissipando essa energia de forma não efetiva. Meu nome é Rafael Oliveira, sou assessor de investimentos há mais de 8 anos, fundador da Rocha Investimentos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assessor no Front, assessoria que gera resultados. E aqui eu mostro o que eu faço no meu dia a dia, com os meus clientes, nas minhas prospecções, para que você, assessor, consiga pegar essas técnicas e se tornar cada vez um assessor de investimentos melhor. Bom, atingir a meta de captação é algo que todos os assessores buscam e almejam dentro do seu mês. E aí a gente vai abordar, né, por que às vezes a gente não consegue. Eu acho que o primeiro ponto é organização, tá? Então eu vou mostrar uma forma de organização. E o segundo ponto é canalizar a energia de forma errada. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí vem a principal pergunta de milhões. Como que eu sei onde canalizar a energia da forma correta? Então eu vou mostrar algumas técnicas que eu utilizo para que você, assessor de investimentos, consiga também ter esses resultados. Vamos lá. Então vamos começar com alguns conceitos aqui. Vamos pensar, assessor, que a gente tem uma barra de energia aqui. E essa barra de energia ela é 100%. A gente tem uma energia finita. E aí a gente vai usar 10% dessa energia para prospecção, etc, etc. Então vamos pensar que você é assessor de investimentos e você utiliza, né, 10% da sua energia para lista fria, 10% para conversar com aqueles prospects que estão entre primeira e segunda reunião, 10% para clientes que abriram conta e não mandaram dinheiro, 10% para aqueles que abriram e não mandaram. Enfim, você vai usando a sua energia aqui, né? Vamos pensar 10%, cada flechinha dessa representa 10%. Só que acontece, às vezes, cada uma dessas frentes, ela não necessita de 10%. Vamos pegar essa frente aqui de clientes que abriram conta e ainda não mandaram dinheiro. Às vezes o prospect dessa frente, ele precisa de 30% da sua energia concentrada. E se você utilizar somente 10%, você não vai conseguir. Então você precisaria ter uma flechinha maior. Só que se você utiliza 30% aqui, você vai ter que tirar de alguma outra das frentes. E às vezes tem uma outra frente que você precisa de 50% e não 30%. Então, a maneira que você vai distribuir energia, você tem que pegar esse 100% e canalizar da melhor maneira possível para que você atinja os seus resultados, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos pegar agora o nosso funil, vamos construir, eu vou mostrar aqui um método, né, de prospecção que eu tenho. Então tudo começa numa ligação, que é o call to prospect, e aí é nosso topo de funil aqui, né? Então eu tenho aqui vários prospects que entram aqui na ligação. Alguns desses passam para os agendamentos, onde eu faço a minha primeira visita, né? Eu chamo de primeira visita, que é a primeira reunião, seja online ou virtual. Depois a gente vem para visita de fechamento, certo? Que é a segunda visita que eu chamo. E aí a gente tem o prospect que está na fase de abertura de conta, já está no fechamento. E aí depois ele abriu a conta, ele está na fase de ativação. Então esse é o funil que eu considero e trato aqui no meu dia a dia. E aí a gente tem que entender que, vamos pensar que cada prospect, né, ele é uma bolinha, né, e aí você vai ter centenas de bolinhas que vão cair aqui, né, e dessas centenas de bolinhas, algumas vão passar para essa outra fase, né, outras vão ficar aqui pelo caminho e não vão conseguir passar. Dessas que passaram, né, então vamos pensar que a gente começou aqui com 100, a gente passou 10 aqui para a primeira reunião, da primeira reunião passaram 5 para a segunda reunião, e dessas 5 aqui passaram 3 para abertura de conta, e dessas 3, vamos pensar que 2 concretizaram a ativação. Qual que é a técnica que eu quero mostrar para vocês? Eu quero ensinar vocês a como identificar o mais para cima possível desse funil, onde que estão essas duas bolinhas. Então, o meu objetivo com vocês aqui hoje é que vocês, aqui, o mais para cima do funil possível, que você consiga identificar essas bolinhas, para que você foque uma energia, né, de forma canalizada nelas e você consiga atingir o seu resultado. Então pense, se você conseguisse, logo na ligação, já saber quais são as duas bolinhas que vão ir para ativação, você poderia focar 100% de energia nelas. E é isso que eu vou mostrar para você e como que eu organizo. Então como que a gente consegue organizar, né, e consegue fazer essa métrica? Primeiro é um processo que ele vai se aprimorando ao longo do tempo. Então você vai começar a utilizar e ele, de fato, ele vai exigir que você tenha uma adaptação, você vai entendendo cada vez mais desse processo e aí você vai refinando cada vez mais. E basicamente, para a gente fazer isso, eu gosto de fazer o quê? E vou propor esse exercício aqui para vocês. Tracem um retrato falado aí dos seus clientes, né? O que é esse? É o retrato do seu cliente ideal. Então vamos dar um exemplo aí do que seria esse cliente ideal. Esse cliente ideal, eu vou dar um exemplo aqui genérico. Olha, ele geralmente tem ali de
35 a 50 anos, ele é geralmente médico, ele já tem um conhecimento de investimentos básico, né? Não é a pessoa totalmente crua, então ele é um pensamento de nível de 1 a 5, ele está aqui no nível 2 a 3, né, de conhecimento. E é um cliente, um prospect ali, que ele geralmente tem entre 500 mil a 2 milhões. Vamos lá. Tracei aqui o meu retrato do cliente ideal. A primeira coisa, né? O cliente ideal que eu coloco aqui não é o cliente que eu gostaria, né? Eu gostaria de ter um cliente de 20 milhões. Mas aqui nós estamos falando do cliente que você cair na sua frente, seja numa ligação ou numa reunião, você tem a convicção que você vai conseguir, muito provavelmente, fechar esse negócio. Por quê? Você tem familiaridade com esse nicho, por exemplo, dos médicos. Nessa faixa etária você consegue se comunicar bem. Historicamente, os seus clientes da sua carteira se encaixam perto desse perfil. Então, não é o que eu quero. Eu quero um cliente de 5 milhões. Se eu perguntar isso para você, todo mundo vai falar que é um cliente de 5, de 10, de 15 milhões. Mas aqui é um perfil que você vai ter uma assertividade de fechamento cada vez maior. Então, é isso que eu estou falando do cliente ideal, certo? É o que você tem uma probabilidade de chance de fechar esse negócio quando aparecer na sua frente. E eu tenho esse retrato. A ideia é o quê? Que em cada momento que você tiver um prospect, você cruzar, né, o prospect com esse retrato de cliente ideal. Vamos pensar aqui, eu não utilizo, né, dessa maneira, mas só para ilustrar, né, uma maneira mais lúdica. Vamos pensar que em cada ponto que ele tenha familiaridade com esse nicho, ele ganha um ponto. Então, se ele tem 3 pontos aqui e um deles ele não tem, ele tem, vamos pensar aqui, 75% de chance, né, de você fechar esse negócio. Então, ele tem uma pontuação ali dentro daquela escala, tá? E aí que começa a técnica de etiquetagem. E eu utilizo 3 etiquetas para esses clientes, tá? A primeira etiqueta, tá, que é a verdinha, é a melhor. E essa etiqueta, eu coloco ela como nível 3, ou seja, o melhor nível possível. O que significa esses clientes aqui? Para mim, esses clientes, é o que eu mencionei, ele está próximo do meu perfil de cliente ideal, e ele tem a probabilidade, né, ele tem capital disponível para enviar esse capital em até 30 dias. Como que eu identifico isso, né? Numa ligação é mais difícil. Então, essa etiquetagem eu costumo fazer mais assertivamente da primeira reunião para frente, tá? Porque antes disso, eu acho que fica muito difícil, não seja uma recomendação bem qualificada. Então, se eu bati com esse retrato meu, esse prospect, eu senti ali, né, que eu consigo até 30 dias fazer a prospecção dele, ele está no nível 3. Então, é a melhor etiqueta que eu tenho. Se eu sinto que esse prospect, assim, por algum motivo, ele não se enquadra tanto nesse perfil meu, ele tem uma chance boa, mas não é algo assim tão que eu fiquei entusiasmado, né? Eu preciso lutar um pouco mais. Ele é nível 2. Então vamos pensar, o dinheiro dele também vem, pode ser de 30 a 60 dias, né? Vamos pensar aqui, um período um pouco mais longo. Mas existe boas chances, tá? Esse daqui é o ótimo, esse daqui é o bom. E aí nós temos o terceiro, né? Que é o pior, que seria o namoro. Eu não vou falar ruim, né? Mas é o cliente do namoro. Sabe aquele prospect que você viu que você tem potencial, mas você faz a reunião e às vezes você sente que a chance é muito baixa de um negócio, até existe a chance, mas é um negócio que você tem que gastar uma energia muito grande. Então, nós estamos falando de energia, é isso. Então, você não vale a pena, às vezes, você gastar toda a sua energia nesse prospect. E aí a gente vai começar a fazer essas etiquetagens, né, ao longo do nosso funil de prospecção. Então eu venho aqui e eu começo a taguear essas bolinhas. A bolinha verde, a bolinha vermelha, a bolinha amarela. E aí, com o passar do tempo, eu vou conseguir saber onde que eu vou focar a energia. Então vamos lá, assessor, você está ali começando o seu mês. Como que você vai saber onde você tem que focar? Então eu faço um somatório. Eu vou olhar aqui no funil de nível 3, quanto que eu tenho de oportunidade. Eu tenho de oportunidade no funil nível 3, vamos pegar um valor aqui, 2 milhões de reais. Lembre que, né, eu estou falando capital até 30 dias, então eu tenho 2 milhões de reais aqui. No funil nível 2, eu tenho 3 milhões e meio. E no funil nível 1, né, o pior ali, eu tenho às vezes 8 milhões. Normalmente você vai conseguir, né, ter uma disparidade assim, né, vai aumentando de acordo com o nível. E aí, só para exemplificar aqui em quantidade de clientes, aqui nós estamos falando de 4 clientes, aqui nós estamos falando de 5 clientes, aqui nós estamos falando de 6, tá? Então você tem no seu funil total, né, 11, 15 clientes
e um volume final aqui de 10, 13 milhões e meio. O que eu considero para saber se esse funil está bom ou ruim para mim? Então, o primeiro ponto que eu tenho que observar é qual que é a minha meta de captação líquida, né? Minha meta de captação líquida é 1,5 milhão no mês. Então, é esse valor que eu tenho que captar, captação líquida, certo? No meu mês. E aí, eu sempre busco ter, no funil nível 3, para saber se eu vou bater as minhas metas, 3 vezes esse valor. Então, para que eu consiga uma chance grande de atingir as minhas metas no mês, eu preciso ter, no caso, no funil nível 3, 4 milhões e meio. Se eu tenho 2 milhões apenas, significa que eu preciso acelerar o meu Hunter, né, seja com novos prospects, ou fazendo com que esses daqui do nível 1 suba para o nível 2 e suba para o nível 3, para que eu chegue com 4 milhões e meio. Se eu chego com 4 milhões e meio de uma maneira capilar, né, capilarizada, né, e aí não pode ser com um cliente, né, é sempre bom você ter um desvio padrão pequeno, né, entre seus prospects. Eu coloquei 4 aqui, uma média de 4 de 500 mil, pô, legal. Se eu conseguir ter 4 milhões e meio dentro do meu funil nível 3, eu te garanto que a chance de você passar esse mês sem atingir as suas metas de captação líquida, ela é muito baixa. Tá? Isso estatisticamente. Eu estou há 8 anos fazendo isso, e todos os meses que eu tinha esse volume, eu muito provavelmente consegui bater e até superar os meus objetivos. Mas, isso daqui eu estou falando para o mês, certo? E se a gente estiver analisando um semestre, tá? Então aqui nós estamos falando no mês, meta mensal. E a meta semestral? A meta semestral, vamos multiplicar aqui o 1,5 milhão por 6, nós estamos falando de 8 milhões. É 8 milhões? 9 milhões, né? 9 milhões de captação líquida no semestre. E aí é um pouco diferente, porque eu estou olhando um horizonte de tempo maior. Se eu estou olhando um horizonte de tempo maior, eu posso considerar que os 3 níveis aqui de prospecção, tanto o nível 1, nível 2 e nível 3, eles podem contribuir para o meu objetivo. Então, eu considero que eu preciso ter 6 vezes o volume total do meu funil, do meu objetivo. Então, se eu quero ter 9 milhões no semestre, 6 vezes 9, eu preciso ter aqui 54 milhões no meu 54 milhões dentro do meu funil geral. Se eu começo o meu semestre com 54 milhões de oportunidades mapeadas, a chance de eu conseguir fazer, né, com que quem está no 1 vai para o 2, vai para o 3, dentro de 6 meses também é muito grande. Então são esses 3 valores que eu acho que a gente tem, esses 2 valores que a gente tem que olhar sempre. Como que eu estou para os próximos 6 meses e como que eu estou para o mês atual. Então se você quiser ter uma ideia de como que está os seus objetivos, né, a sua entrega para os próximos 6 meses, olha uma soma do seu funil de oportunidades geral e vê como é que você tá, né? Você pega esse valor que você vai ter no total e divide por 6. Então, nesse exemplo que eu usei aqui, né, se a gente dividir por 6, 13 milhões e meio, 13,5 dividido por 6, nós estamos falando aqui, né, que nós temos mapeado para o semestre, esse assessor vai conseguir perto de 2 milhões e 250. Ou seja, é uma meta bem abaixo do que ele precisa, né? Nós estamos falando aí de 20%. Então, esse assessor ele precisa urgentemente focar no Hunter, pegar recomendações para acelerar. Certo? Então, dessa maneira que eu uso a técnica da etiquetagem. E aí vamos para a questão da organização. Como que você organiza isso, Rafael? Bom, se você é um assessor que você já utiliza CRM, cara, você está na frente aqui da maioria. O CRM é uma ótima ferramenta, principalmente para visão estratégica aqui, né? E aí você vai ter aquele funil que eu desenhei, né? Você vai ter ele, vamos pensar uma visualização de Kanban, né? Que são aqueles cards, né? Que você tem. Aqui, ó, ligação, PV, segunda visita, abertura de conta e ativação. E aí você vai ter os cards, né? Eu tenho o fulano de tal com 1 milhão aqui, eu tenho o ciclano, o beltrano, sabe essa visão de card? Você pode organizar no CRM. E aí você vai colocando, né, também as cores. Poxa, o fulano aqui ele é verde, né? O nível 3, esse também, esse daqui também, o outro é amarelo. Então você pode ir organizando assim. Se você não tem um CRM, ou ainda não está pronto para utilizar, mês que vem eu vou começar, cara, já começa utilizando hoje. E aí eu vou te mostrar algo que eu fiz bastante, né, e funciona muito bem. Pega um Excel ou um papel de pão, né, eu brinco, você só precisa ter vontade. Se você quiser fazer isso hoje, você vai conseguir. Você vai organizar seu funil da seguinte maneira. Pega um papel de pão e aí você vai listar o nome de quem você tem oportunidades. Eu tenho o Paulo. O Paulo, ele está na fase hoje de PV. Mas eu sei que o Paulo, ele é nível 3 para mim e ele tem o potencial de 1 milhão, né? Potencial real, tá, gente? Não coloca coisas aqui exorbitantes fora da realidade que você está se enganando. Eu tenho a Cristina.
A Cristina, ela está na fase de ligação, mas é uma recomendação. Então eu acredito assim, está no nível 2, como eu não reuni com ela, e quem recomendou ela falou que ela tem perto de 500 mil. Ah, eu tenho o Zé, que ele está na fase já de abertura de conta, que eu já fiz as reuniões, ele é nível 3 também, tem 350 mil. Ah, eu tenho também o Marcos, que é meu cliente, então ele já está na fase aqui de TED, né? Porque ele já é meu cliente. Ele é nível 3, ele falou que esse mês ele recebe um bônus aí de 100 mil, ele vai fazer esse aporte. Então você vai somando assim, faz um papel de pão mesmo, né? Um Excelzinho simples ali, e aí depois você vai fazer o quê? Você filtra, poxa, eu quero filtrar somente os nível 3, você vê quanto que você vai estar. Se você atualizar isso 2 vezes na semana, começa hoje, né? Segunda-feira você vai começar a sua semana. Você vai olhar como que está o seu funil, atualiza, né? Se algum mudou de posição ou não. Eu tenho certeza, né, que você vai ter uma visão muito mais estratégica. E é importante a gente fazer isso também, porque você vai chegar um momento que você vai ter aqui umas 30, 40 pessoas, e é difícil lembrar do nome delas sempre. Então, quando você vai atualizar esse funil, você está olhando o Paulo, você está olhando a Cristina, o Zé, o Marcos. Então, você coloca a sua cabeça 2 vezes por semana, pelo menos, quando você está atualizando isso daqui, a pensar nessas pessoas. E quanto mais você pensa nela, mais você vai estar antenado, né? Uma antena aqui, em novas oportunidades para esses prospects. Então a gente precisa estar sempre de olho para ver quais são as oportunidades que a gente pode fazer para cada prospect. Se você lembra deles, você trabalha, põe sua cabeça para funcionar em cima deles, você vai buscar oportunidades. E aí entra a questão de energia. Onde você vai gastar mais energia, né? Lembra da nossa flechinha aqui azul, né? O meu objetivo aqui com vocês é que vocês tenham sempre no começo do mês, você vai ter 3 flechinhas para trabalhar, né? E basicamente você vai focar 80% da sua energia nas pessoas que vão te dar resultado, que são os prospects dentro do nível 3. Então a sua canalização de energia na parte de captação, ela tem que ser naqueles prospects que vão te dar resultado, certo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Coloque isso em prática, eu tenho certeza que vocês vão ter resultados. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, tá? Vocês, acessando o meu Instagram, vocês têm lá o Linktree, acesso direto ao meu WhatsApp também. Fiquem à vontade para mandar alguma dúvida aqui no comentário também. Se inscreva, né, aqui no canal, que pelo menos aí 2 vezes na semana eu vou trazer um vídeo de alguma estratégia que eu utilizo no meu dia a dia, tá certo? Manda o vídeo aí para seus amigos do escritório, compartilha com seus liderados se você é um líder e vamos colocar isso em prática. A gente tem muito para crescer dentro da nossa profissão, a gente tem um mar de clientes precisando ser atendidos por nós e de forma cada vez mais eficiente, alinhado com os objetivos dos nossos clientes. Um abraço a todos e até mais.